Minha filha me deixou de fora do casamento que eu paguei, e depois escolheu como padrinho o homem com quem minha ex que me traiu fugiu. Então cancelei tudo e deixei o caos falar por mim. Tenho 57 anos e nunca achei que fosse escrever algo assim, mas preciso muito desabafar. Isso está me sufocando por dentro faz semanas. Sinceramente não sei mais para quem contar. Essa história é sobre minha filha Kai, de 27 anos. Ela partiu meu coração e por causa disso, fiz uma coisa bem extrema. Até hoje fico meio dividido sobre isso. Deixa eu explicar um pouco o que rolou, porque isso é importante. A Kai é minha única filha do meu primeiro casamento. A mãe dela foi embora quando Kai tinha 7 anos e fugiu para a Europa com um cara chamado Tom. Eu criei a Kai sozinho por 5 anos, até conhecer minha atual esposa, a Jenna, que hoje tem 45 anos. Não vou mentir, aqueles 5 anos foram bem difíceis. Eu era pai solteiro, tentando cuidar de um negócio e de uma filha que estava sofrendo muito com o abandono da mãe. Aí, uns 2 meses atrás, Kai me contou que ia se casar com um cara chamado Ben. Olha, a gente sempre teve uma relação complicada. Muita briga, muito estresse. Você não imagina o que já passei. Mas quando ela me falou do casamento, eu fiquei de verdade feliz por ela. Achei que finalmente algo bom estava acontecendo na vida dela. Ela parecia realmente animada com o tal do Ben, e eu pensei, talvez agora as coisas entrem nos eixos. Mas tinha um problema. Kai e Ben estavam praticamente sem grana. Ela só arrumou um emprego de verdade no ano passado, e antes disso viviam com o meu dinheiro. Sim, eu sei, talvez eu tenha mimado demais. Eles não tinham como pagar nem um casamento simples no cartório. Então fiz o que muitos pais fariam. Me ofereci para bancar tudo como presente de casamento. Local, buffet, flores, música, tudo. Era um casamento de $50.000. Não falo isso para me gabar, mas é que eu tenho um negócio de exportação que tá na minha família há 2 gerações, então posso pagar. Lembro do dia em que sentamos para conversar sobre os planos. Kai parecia feliz de verdade, empolgada mesmo. Era a primeira vez em muitos anos que eu via minha filha assim. Ela me mostrou várias ideias de decoração, vestidos, tudo que ela tinha guardado no Pinterest e no Instagram. Por um momento, achei que a gente finalmente ia ter aquele relacionamento de pai e filha que eu sempre quis. Ela escolheu um cerimonialista famoso aqui da região, super profissional, com equipe e tudo mais. Caía em todas as reuniões com ele para escolher decoração, flores, essas coisas. Eu só pagava os depósitos e deixava ela cuidar do resto, afinal, o dia era dela, né? E eu também estava ocupado com o trabalho. E para falar a verdade, o que eu entendo de casamento? Lembro que uma noite ela me mandou umas fotos do lugar que escolheu, um espaço lindo, perto de um lago. Muito chique mesmo. Eu respondi dizendo que estava orgulhoso dela e que mal podia esperar para levá-la até o altar. Ela só respondeu com um emoji de joinha. Na hora achei estranho, mas estava tão envolvido com tudo que deixei passar. Por mais ou menos 1 mês e meio, tudo parecia normal. Kai cuidava dos preparativos e eu pagava as contas que, aliás, estavam cada vez mais caras. Tipo, precisava mesmo de fonte de chocolate e escultura de gelo? Achei que estava tudo certo. Até comecei a preparar meu terno com o alfaiate. Jenna, minha esposa, estava me ajudando a escolher as cores e tudo mais. Ela sempre foi muito boa com a Kai, mesmo levando várias patadas dela ao longo dos anos. Mas aí começaram a rolar umas coisinhas estranhas. A prima da Jenna encontrou uma amiga da Kai num café e comentou o quanto a gente estava animado pro casamento. Aparentemente, uma amiga da Kai parecia meio confusa e disse: "Ué, pensei que ela não ia chamar vocês." Ela falou que precisava se afastar de parentes tóxicos por causa da saúde mental. A prima da Jenna perguntou o que ela queria dizer com isso, e a amiga só murmurou algo estranho sobre uma infância difícil, e mudou de assunto. Na hora, deixei pra lá. Achei que ela tinha entendido errado ou confundido alguma coisa. Mas cara, eu devia ter prestado atenção ali. As coisas começaram a desandar quando meu irmão Joe me ligou perguntando a data do casamento, porque ele precisava comprar as passagens. Aí pensei, vou ligar pro organizador do casamento e pedir para colocar o John na lista. Achei que ia ser fácil, mas o cara começou a agir estranho no telefone, falando: "Ah, senhor, desculpa, mas a lista já tá cheia. Tenho que confirmar com a noiva antes de mudar qualquer coisa." Eu pensei, como assim? Eu tô pagando tudo e ele tem que pedir permissão para adicionar uma pessoa? Insisti um pouco e pedi para ele me mandar a lista completa dos convidados para eu entender melhor. O cara começou a enrolar, gaguejando, e disse que não podia passar essas informações para ninguém. Foi aí que perdi a paciência. Admito, podia ter resolvido isso melhor, mas na hora fiquei bravo mesmo. Falei direto para ele:
Olha, sou eu quem tá pagando tudo. Ou você me manda essa lista ou eu ligo pro seu chefe agora. Sim, eu sei. Sou meio Karen, mas tinha algo estranho acontecendo e eu sentia isso. Aí ele cedeu e mandou a lista por e-mail. E adivinha? Meu nome não tava lá. O nome da Jenna também não. Mas o pior, a verdadeira facada no peito? Lá estava escrito, preto no branco. Pai da noiva, Tom, responsável por levar Kai até o altar. Tom, o mesmo cara que fugiu com a minha ex, deixando nossa filha com 7 anos. O mesmo cara que disse pra minha ex que não queria ser pai quando eles foram morar na Europa. O mesmo que olhou na minha cara e disse, a Kai é problema seu agora. Foi aí que tudo fez sentido. Não era só que ela não me convidou. Ela queria me apagar da história. Me substituir. E o pior, Kai tava inventando mentiras pra justificar isso tudo. Liguei pra minha irmã, pros meus pais, até pra alguns parentes. Todos ouviram a mesma história distorcida. Que eu era abusivo. Que nunca apoiei ela. Que eu era controlador, manipulador. Ela passou meses preparando isso. Provavelmente disse a mesma coisa pra família do bem também. Criou uma história triste, dizendo que eu era um pai ausente, só pra ninguém questionar porque ela cortou contato comigo. Fiquei olhando aquele e-mail por mais de 1 hora, pensando, será que entendi errado? Mas não. O organizador até me encaminhou os e-mails originais da Kai. Ela tinha instruído claramente para não deixarem eu nem a Jenna entrarem no casamento. Tinha até uma parte inteira com protocolos de segurança. E ali estava eu. Gastei $50.000 no casamento da minha filha, e descubro que nem posso ir. E pior, ela escolheu o cara que abandonou ela para levá-la até o altar. O cara que não manda nem cartão de aniversário há 20 anos. Não vou mentir. Fiquei péssimo. Passei uns 7 dias bêbado, bebendo até de manhã. Tipo, tomando shot no café da manhã mesmo. Jenna ficou super preocupada. Tentava me fazer comer alguma coisa, mas eu não conseguia. Ficava só no meu escritório, sentado, olhando aquele e-mail, bebendo até desmaiar. Liguei pra Kai, sei lá, umas 50 vezes naquela semana. Ela não atendeu nenhuma. Só caía na caixa postal. Deixei um monte de mensagem. Comecei calmo, mas depois fui ficando cada vez mais irritado, mais emocionado. Olha, vendo agora, é até vergonhoso lembrar disso tudo. Mas tipo, o que você fala pro seu filho quando ele faz uma coisa dessas? O pior de tudo foi ver a Jenna tentando entender o que estava acontecendo. Ela tá na vida da Kai há 14 anos. Me ajudou a criar ela no ensino médio, depois na faculdade, e até em 2 internações que a Kai teve em clínicas de reabilitação. Sim, isso é outra história. Jenna sempre defendeu a Kai quando alguém criticava o jeito dela. Sempre ficou do lado dela. E olha como a Kai retribuiu. O organizador do casamento continuava me mandando cobranças o tempo todo, pagamento de flor, buffet, depósito, essas coisas todas. Cada e-mail era tipo mais um soco no estômago. A Kai ainda estava por aí organizando o casamento dos sonhos, como se tudo estivesse normal. Usando meu dinheiro para fazer uma festa em que eu nem podia entrar. Depois descobri que ela estava na despedida de solteira naquela mesma semana. Vi fotos no Instagram da minha sobrinha. Ela estava lá sorrindo, festejando com os amigos como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu estava em casa destruído, tentando entender onde foi que eu errei como pai para minha filha fazer isso comigo. Sim, eu sei que parece triste. Um homem de 57 anos chorando porque a filha foi cruel com ele. Mas, sério, nada te prepara para esse tipo de dor. Já fui traído em negócios, já passei por um divórcio horrível, já enfrentei muita coisa ruim na vida. Mas isso foi diferente. Fiquei lembrando de todas as vezes que imaginei levando ela até o altar. Lembrei de como eu continuei presente na vida dela, mesmo com todo o drama, as brigas, ligações de madrugada da polícia ou de hospital. Eu nunca desisti dela, mesmo quando muita gente me dizia que eu devia. E agora, ela escolheu o Tom. Tom, depois de uma semana me sentindo péssimo, deixando aquelas mensagens de voz mais vergonhosas que já gravei. Sério, ouvir aquilo de novo me dá vergonha. Finalmente fiquei sóbrio e percebi que precisava falar com a Kai pessoalmente. A Jenna tentou me convencer a esperar, disse que era melhor eu me acalmar mais. Mas eu não aguentava mais ficar parado. Peguei o carro e fui até o apartamento da Kai. Um lugar chique por sinal. Ajudei a pagar o aluguel por muito tempo, até ela conseguir um emprego no ano passado. No caminho, fiquei ensaiando o que ia dizer, tentando ficar calmo. Mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Cheguei lá por volta das 6 da tarde. Toquei a campainha umas 5 vezes até que ela atendeu no interfone. Ela só disse, pai, tô muito ocupada com as coisas do casamento agora. Só isso.
como se eu fosse um estranho na porta. Não me orgulho do que fiz depois, mas perdi o controle. Comecei a apertar todas as campainhas do prédio até alguém me deixar entrar. Subi no elevador, fui até o andar dela e já dava pra ouvir ela discutindo com o Ben atrás da porta. Aí o Ben abre. Ele tava com uma cara de quem queria sumir. A Kai tava na sala. Uma sala que, aliás, eu ajudei a decorar. Ela tava cercada de revistas de casamento, amostras de decoração. Ela me olhou como se eu fosse uma sujeira no sapato. E perguntou: "O que você quer?" Tentei manter a calma, de verdade. Perguntei porque ela não me contou que o Tom ia levá-la até o altar. Ela deu aquele sorriso irônico e respondeu: "Pelo menos ele nunca tentou substituir a mamãe." Eu fiquei: "O quê? Esse cara te abandonou. Não fala contigo há 20 anos. E eu sou o vilão porque casei de novo depois de 5 anos cuidando de você sozinho?" E aí ela solta essa pérola: "Bom, agora você já sabe. Que bom pra você. Menos gasto com viagem. Te mando umas fotos depois." Falou isso como se tivesse cancelando um café super casual. O Ben continuava parado ali com cara de que queria virar poeira. Aí ela disse: "Eu precisei colocar limites, pai. Você sempre foi controlador. Esse é o meu casamento. Não vou deixar você estragar tudo como estragou a minha vida." No começo achei que ela só estava sendo exagerada. Mas aí o Ben falou: "A Kai me contou que você tinha problemas de raiva quando ela era pequena. Que vivia gritando com ela. Que ameaçava mandar ela embora se comportasse mal." E ele continuou: "Ela disse que você nunca apoiou ela de verdade. Que só queria controlar tudo que ela fazia." Fiquei parado ali. Fiquei ali, atordoado. A Kai tinha convencido o próprio noivo de que eu era algum tipo de pai abusivo. Comecei a perguntar como ela podia fazer isso comigo e com a Jenna. Mas ela me cortou. Ah, lá vem o drama da Jenna de novo. Coitado do papai e sua queridinha Jenna. Já pensou que talvez eu não quisesse sua nova esposa no meu casamento? Foi aí que percebi uma coisa. Tinha uma foto dela com o Tom emoldurada, bem na mesa de centro. Era uma foto recente. Descobri que eles estavam se falando fazia meses. Ou seja, ela estava planejando tudo isso por trás, pelas minhas costas, usando o meu dinheiro para bancar um casamento onde ela podia brincar de família feliz, com o cara que abandonou ela. Perguntei o que eu tinha feito de tão ruim para ela preferir o Tom para levar ela até o altar. E ela respondeu: "Você tá exagerando, como sempre. É por isso que eu nem te contei. Você sempre transforma tudo num drama. Esse é o meu casamento. A minha escolha. Você é só o talão de cheques. Só isso. Eu, que estive presente em cada crise, cada colapso, cada internação, cada emergência às 3 da manhã. No final, tudo que eu era para ela era um talão de cheques." Olhei pro Ben e falei: "Boa sorte, cara. Você vai precisar." E fui embora. O confronto todo deve ter durado uns 15 minutos, mas parecia que eu tinha passado horas ali. Voltei dirigindo para casa no mesmo dia. Mas em um ponto tive que parar o carro, porque comecei a hiperventilar. Não conseguia mais dirigir. Liguei pra Jenna vir me buscar. Quando ela chegou, só de olhar pra mim, ela entendeu tudo. Não precisou dizer nada. Levou a gente pra tomar sorvete, igual a gente fazia quando a Kai era pequena e tava tendo um dia ruim. Ela só me deixou sentar e comer meu sundae, tentando não chorar na frente de todo mundo. Depois disso não consegui esquecer. Liguei pra Kai no dia seguinte. Dessa vez ela atendeu, talvez sem querer. Comecei a perguntar de novo: "O que foi que eu fiz de tão horrível?" Não sei nem por que eu insisti, mas eu precisava saber. Ela soltou tudo, como se estivesse guardando aquele rancor por 20 anos. Disse que eu fui o pior pai do mundo por enfiar uma madrasta na vida dela. Mesmo que eu tenha esperado 5 anos depois que a mãe dela foi embora antes de namorar de novo. 5 anos sendo pai solteiro, cuidando da empresa e tentando lidar com uma filha que só piorava. E a Jenna, cara, a Jenna sempre foi boa demais com ela. Quando a Kai foi pega com comprimidos no ensino médio, sim, isso aconteceu. Foi a Jenna que encontrou um conselheiro para ajudar. Quando a Kai começou a tirar nota baixa, a Jenna ficou horas dando aula para ela. Mas pra Kai, a Jenna é só uma mulher interesseira que roubou o pai dela. Aí ela puxou aquele episódio de quando foi morar com minha irmã. Eu achei que talvez um tempo com a prima da mesma idade fosse fazer bem. Mas não. A Kai começou a tratar a prima mal, intimidar, fazer bullying mesmo. Quando fui falar com ela sobre isso, ela ficou irritada porque eu não defendi ela. Pra ela, isso era mais uma prova de que eu sempre escolhia os outros no lugar dela. Ela esquece convenientemente de todas as vezes que eu escolhi ela. Tipo quando ela foi pega com os comprimidos na escola. Eu lutei com tudo que tinha pra evitar que ela fosse expulsa.
pedi favores, fiz ligações. Ou quando as notas dela eram ruins demais para entrar numa faculdade decente, fui atrás dos meus contatos para conseguir uma vaga para ela. E o dinheiro, meu Deus, o dinheiro. Vocês têm ideia de quanto custa uma clínica de reabilitação? Eu tenho. Porque foram 2 vezes. A primeira foi logo depois da faculdade, quando ela voltou a usar comprimidos. A segunda, 1 ano depois. Todas as vezes eu larguei tudo para ajudar. Estourei os cartões de crédito, fiz empréstimo, o que fosse preciso. Ela morou com a gente até ano passado. Nunca pagou 1 centavo de aluguel. Eu paguei o carro dela, o celular, os cartões, tudo. E mesmo depois de tantas brigas, tantos gritos, teve uma vez que a Kai xingou a Gena com os nomes horríveis. Das vezes que ligava pra gente no meio da noite, gritando por causa das crises dela, eu continuei ajudando porque é isso que pai faz, né? Mas ontem, ela teve a coragem de me falar que eu devia esse casamento pra ela, que pagar era o mínimo depois de eu ter estragado a vida dela por ter casado de novo. Quando eu lembrei ela que eu tava fazendo um favor pagando $50.000 pra esse casamento, ela ficou toda na defensiva. Falou que qualquer pai decente queria dar pra filha o casamento dos sonhos. Aí eu perdi a cabeça. Falei que ela tava sendo arrogante e ingrata. Foi uma má ideia. Ela começou a lembrar tudo que eu já tinha feito de errado na visão dela. Falou que eu a abandonei fazendo viagem de trabalho quando ela era pequena, sabe? Aquelas viagens que pagaram tudo que ela tinha. Que eu escolhi a Gena no lugar dela, defendendo a Gena quando a Kai chamou a Gena de nomes racistas. Sim, isso aconteceu. A Gena é do Oriente Médio e a Kai disse umas coisas muito feias sobre isso. A gota d'água foi quando ela disse que preferia que a mãe dela tivesse levado ela para a Europa ao invés de ter ficado comigo. Foi aí que eu entendi que depois de 20 anos tentando ser um bom pai, ela preferia estar com as pessoas que abandonaram ela. Depois daquela ligação, eu fiquei destruído. A Gena me encontrou chorando no meu escritório, a primeira vez que ela me viu assim. A Gena, que é um anjo, só sentou do meu lado e não falou nada. Foi aí que a Gena finalmente explodiu, não comigo, mas com a situação. Em 14 anos de casamento nunca tinha visto ela realmente brava. Frustrada sim, mas brava não. Ela falava, a gente tem que se proteger. A Kai precisa aprender que não pode tratar as pessoas assim. A Gena é professora, né? Ela trabalha com crianças problemáticas. Ela falou que o comportamento da Kai era tipo um narcisismo exagerado ou algo assim. Eu fiquei ali, olhando para aquelas contas de casamento empilhadas na minha mesa. Depósito do salão, R$15.000. Adiantamento do buffet, R$8.000. Flores, R$5.000. DJ, R$3.000. Todo esse dinheiro para um casamento que eu nem podia ir, onde meu próprio filho ia desfilar com o Tom fingindo que a gente era uma família feliz. Algo dentro de mim quebrou. Na manhã seguinte, liguei pro banco tentando cancelar os pagamentos, mas a maioria dos depósitos não dava para devolver. Tanto faz. Eu não me importava com o dinheiro naquele momento, só queria impedir que aquilo acontecesse. Comecei pelo salão, liguei para eles, expliquei a situação. Foram bem compreensivos. O gerente até contou que o filho dele também tinha cancelado o contrato. A tristeza gosta de companhia, acho. Depois cancelei o buffet, as flores, o DJ, o fotógrafo, tudo, menos a cerimonialista. Não queria que a Kai descobrisse e tentasse fazer outros planos. Mesquinho? Sim, provavelmente. Mas eu tava tão magoado e com raiva que não conseguia pensar direito. Tive um momento ali, quase desisti de tudo. Vi uma foto da Kai na minha mesa da formatura dela do ensino médio. Ela tava sorrindo. Foi uma das últimas vezes que eu vi ela realmente feliz. Quase cancelei tudo ali mesmo. Mas aí lembrei de como ela sorriu quando contou do Tom, como ela xingou a Gena com aqueles nomes horríveis. Como disse que eu era só o talão de cheques. Continuei. O vestido já estava pago e estava na casa dela, então deixei isso pra lá. Não sou totalmente insensível. Além disso, parecia que era a única coisa que ela realmente queria escolher com as amigas. Sabe o que foi pior? Enquanto eu cancelava tudo, continuava recebendo e-mails automáticos da cerimonialista sobre prazos, escolha do cardápio, hora de escolher música para dançar com a filha. Cada e-mail era como uma facada no coração. A Gena ficou comigo durante todos os telefonemas para cancelar. Acho que ela tinha medo que eu desistisse se ficasse sozinho. Ela até atendeu umas ligações quando eu tava tão emocionado que não conseguia falar direito. Lembro dela dizendo pra florista, não queremos remarcar. Queremos cancelar tudo mesmo. O tempo todo. Fiquei pensando em como a Kai ia reagir quando descobrisse. Uma parte de mim queria que ela sofresse igual eu estava sofrendo. Mas a maior parte de mim só se sentia cansada.
cansada de sempre ser a vilã da história dela, não importa o que eu fizesse. O engraçado é que essa nem foi a coisa mais cara que eu já paguei com a Kai. As 2 vezes que ela ficou na reabilitação custaram mais, mas aquilo era diferente. Não era eu ajudando ela a superar uma crise, era ela me usando para tentar me machucar de propósito. Depois que tudo acabou, fiquei sentada no meu escritório, olhando para a parede. A gente nem falou muito. O que tinha para dizer? Fiquei pensando em como as coisas chegaram a esse ponto. Eu sabotando o casamento da minha própria filha. O cerimonialista não parava de ligar para falar dos últimos preparativos. Eu deixava as ligações caírem na caixa postal. Achei que ele ia descobrir logo quando todo mundo aparecesse num lugar que estava cancelado. Será que tem algo de errado em eu estar até meio ansiosa pelo caos que ia rolar no dia do casamento? Talvez, mas naquele momento eu já nem me importava mais. No dia do casamento, tudo começa normal. Eu tô em casa com a Jenna. Nós 2 sentadas, fingindo que é um sábado normal, mas a gente fica olhando o celular a cada 5 minutos. É tipo uma contagem regressiva para a explosão. Por volta das 10 da manhã, minha sobrinha começa a encher meu celular de ligações. Parece que o cerimonialista e a equipe chegaram no local para começar a montar, mas a segurança não deixou eles entrar. Mostrei para eles a papelada do cancelamento. O cerimonialista ficou pirando, ligando para Kai, ligando para mim que não atendia, lógico, ligando para todo mundo. A Kai chegou no local perto das 11 da manhã, já com vestido de noiva, cabelo e maquiagem prontos, tudo para tirar fotos. Minha sobrinha falou que ela estava linda, o que só piorou tudo. Quando a segurança falou que o lugar estava cancelado, a Kai perdeu o controle. Começou a gritar com os seguranças que devia ter algum engano. Tentou entrar à força. Os seguranças tiveram que impedir ela fisicamente, até correram atrás dela. Minha sobrinha disse que a Kai gritava: "Você sabe quem é meu pai?" O que é meio irônico, já que ela nem queria que eu fosse no casamento. O melhor é que o Tom nem apareceu. Senhor, eu o acompanhei até o altar, e ele nem se deu o trabalho de vir. Minha sobrinha falou que a Kai ficou ligando para ele, mas ele não atendia, caía direto na caixa postal. Acho que tem gente que nunca muda, né? Aí o bem noivo aparece e a coisa fica ainda mais tensa. A Kai tenta pular uma cerca decorativa para entrar no local. O vestido dela fica todo sujo de lama. O bem tenta segurá-la para ela não ser presa por invasão. O cerimonialista fica no telefone com o chefe dele, surtando total. Os convidados começam a chegar, tipo umas 200 pessoas, todas arrumadas, sem ter onde ir. Carros bloqueando a rua, todo mundo confuso, ligando para Kai, ligando um pro outro. Caos total. Os caminhões do buffet chegam, acho que ninguém avisou que o evento foi cancelado, e eles também não conseguem entrar. Agora tem umas 3 vans gigantes bloqueando o trânsito. A Kai continua gritando com a segurança. Os convidados estão perdidos, e o cerimonialista parece que vai ter um ataque. É aí que a Kai finalmente descobre o que rolou. Minha sobrinha disse que ela ficou quieta de repente, um silêncio assustador. Aí começou a rir feito louca. Falou pra todo mundo, meu pai fez isso. Ele estragou tudo. Ela tentou me ligar umas 50 vezes, deixou mensagens cada vez mais confusas. Só ouvi depois, mas meu Deus, ela ameaçou me matar a Jenna, queimar nossa casa. Foi uma loucura. Por volta das 10 da noite, ela apareceu na nossa casa, ainda com o vestido de noiva, todo destruído, maquiagem escorrendo. Mas não conseguiu entrar porque eu desativei o código dela do portão. Ela ficou buzinando, insistindo por uns 10 minutos. Nossos vizinhos chamaram a polícia. Quando eles chegaram, ela já estava fora do carro, jogando pedras nas câmeras de segurança e gritando que eu tinha arruinado a vida dela. A polícia teve que arrastar ela para longe. O bem parecia querer morrer de vergonha. Eu assisti tudo pelas câmeras. A Jenna me pedia para parar de ver, mas eu não conseguia. Era como se fosse minha filha ali fora, tendo um colapso mental completo, num vestido de noiva sujo de lama. Pior dia da minha vida. Sinceramente, o tempo todo eu pensei que aquilo não era o que eu queria. Tipo, eu queria dar uma lição nela, mas ver ela desmoronar daquele jeito foi muito difícil. Muito mesmo. Mais tarde, o cerimonialista me ligou para falar dos pagamentos finais. Falei para ele resolver isso com a Kai. Ele começou a falar que a reputação dele estava arruinada, mas eu desliguei. Já tinha passado do limite. Depois descobri que alguns convidados foram para casa da Kai e do bem, fizeram uma recepção improvisada com bolo de supermercado. Coisa bem triste pelo visto. Os dias depois do casamento foram intensos? Foi como uma explosão nuclear. Muito intenso. Primeiro, meus pais apareceram na nossa casa na manhã seguinte.
Eles têm mais de 70 anos e tiveram que dirigir 3 horas para chegar aqui. Minha mãe ficou muito brava. Começou a reclamar que a gente nunca devia virar as costas para a família e perguntava que tipo de pai é que estraga o casamento da própria filha. Meu pai ficou sentado ali, parecendo decepcionado, e sinceramente, isso foi pior que os gritos da minha mãe. A gente tentou explicar tudo, sobre o Tom, a Kai ter nos impedido de ir no casamento, tudo mesmo. Minha mãe não quis aceitar. Ficou falando coisas tipo, ela está confusa e você é o pai. Você precisa ser uma pessoa melhor. Fácil para ela falar, né? A Kai sempre foi um anjo perto deles. Então, eles soltaram a bomba, se ofereceram para pagar um casamento novo. Disseram que iam bancar tudo para Kai poder remarcar. Meus próprios pais agindo pelas minhas costas desse jeito. Doeu muito. Mas a Kai conseguiu piorar ainda mais. Quando meus pais foram na casa dela contar sobre o casamento novo, ela perdeu a cabeça de vez. Começou a gritar que eles estavam do meu lado, que me traíam, igual todo mundo. Ela realmente culpou eles pelos problemas que teve com drogas. Falou que eles a expuseram no ensino médio e arruinaram a vida dela. Isso é um absurdo, porque foi a professora dela quem me contou sobre os comprimidos. Meus pais nem sabiam. Ela falou pra eles, e aqui eu cito minha mãe, que eles tinham que sumir e nunca mais voltar. Gritou com minha mãe, que tem 75 anos, problemas no coração, e que sempre cuidou e mimou a Kai todo verão. Foi aí que meus pais finalmente viram o que eu tô enfrentando. Minha mãe me ligou chorando mais tarde naquela noite, pedindo desculpas por não ter acreditado em mim. Ela disse que não reconhecia a mulher furiosa que tinha gritado com ela. Isso não está certo. Ela repetia o tempo todo. É, mãe, eu sei. Depois disso a família começou a se dividir. Minha irmã, que morou com a Kai no ensino médio, me apoiou total. Ela viu com os próprios olhos como a Kai pode ser. Mas meu irmão, Joe, achou que eu fui longe demais. Começou uma verdadeira guerra civil na família. O dia de ação de graças vai ser muito divertido este ano, posso te garantir. E tem também a família da Jenna. Eles nunca gostaram muito da Kai, não sei porquê. Tentaram ficar neutros ao longo dos anos, mas depois de tudo isso, acabou. A mãe da Jenna chamou a Kai de umas palavras em árabe que eu nem devia repetir. Meus amigos também estão se afastando. Sócios me olham de lado, parecendo que estão se perguntando se eu tô bem. Fui tirado discretamente do conselho do clube de campo. Acho que estragar o casamento da filha de alguém não é muito bem visto, mesmo que ela merecesse. A pior parte é que descobri que a Kai anda contando pra todo mundo que eu fiz isso porque sou racista contra a família do bem. Ridículo, né? A Jenna é literalmente do Oriente Médio e a família do bem é só gente branca comum de Ohio. Mas a história está se espalhando. Perdi alguns contratos por causa disso. Minha secretária pediu demissão. Ficar lendo essas histórias falsas sobre mim na internet, vendo minha reputação despencar. É surreal. E no meio de tudo isso tem uma voz na minha cabeça dizendo, você fez isso. Você é o adulto. Você devia ter sido melhor. Eu quase não consigo dormir. Fico deitado pensando se eu fui longe demais. Se eu devia ter só engolido o orgulho e pago o casamento como um pai decente. Aí eu lembro de como ela tratou meus pais, esses velhinhos que não fizeram nada além de amar ela. Como ela fez minha mãe chorar. E de repente eu não me sinto mais tão culpado. A Jenna tem sido meu porto seguro durante tudo isso. Outro dia, ela me pegou olhando fotos antigas da Kai quando bebê. Ela só ficou ali comigo, sem falar nada. Acho que ela também está sofrendo, mas tentando ser forte por mim. Aí descobri pelo Instagram da minha sobrinha que a Kai e o Ben fizeram um casamento pequeno, tipo um mês depois do desastre que eu causei. Foi um evento com umas 20 pessoas, um churrasco no quintal. O Tom também não apareceu. Choque, né? Mas pelo menos eles casaram, eu acho. A vida voltou ao normal. Jenna e eu tentamos seguir em frente. Eu me joguei no trabalho. Estava começando a me sentir bem com tudo. Até que semana passada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Ben. Meu coração praticamente parou. Pensei que algo tinha acontecido com a Kai. Mas, não ponto acontece que as coisas estão muito mais complicadas do que eu imaginava. O Ben queria jantar comigo. Ele não me disse o motivo no telefone, só falou que precisava conversar. Eu provavelmente devia ter mandado ele ir se danar, mas a curiosidade foi maior. Contei pra Jenna que ia encontrar ele, e ela não gostou nada. Fui a um bar no centro. Gente, meu Deus! Acontece que a Kai e o Ben se separaram faz 3 meses. Por quê? Porque ela ficou aterrorizando ele, tipo jogando prato durante as brigas, quebrando as coisas dele, gritando por horas. Parece familiar?
Segundo bem, ela perdeu o controle depois que eles se mudaram para uma cidade nova por causa do trabalho dele. Mesmo ele tendo conseguido um emprego com salário parecido lá, ela o culpava por afastá-la dos amigos, começou a ficar paranoica, achando que todo mundo estava contra ela. Mas o que eu não esperava era que o Ben fosse se desculpar comigo. Ele disse que viu como a Kai tratou a gente, eu e a Jenna, antes do casamento, mas não falou nada porque ela manipulou ele, fazendo ele pensar que a gente merecia. Palavras dele, não minhas. Ele admitiu que devia ter percebido os sinais de alerta. Disse que no começo a Kai bombardeou ele de amor, foi super doce e divertida, mas que aos poucos, foi mostrando quem ela realmente é depois que começaram a morar juntos. Quando aconteceu o drama do casamento, ele já andava pisando em ovos perto dela. Veja só, ela até teve um ataque porque ele queria convidar a irmã para a cerimônia pequena deles no quintal. Disse que estava tentando controlar tudo, igual a Jenna fazia. A irmã dele, no próprio casamento, pediu para eu ajudar a Kai a fazer terapia. Falou que ela está numa espiral desde a separação, ligando para ele umas 50 vezes por dia e aparecendo no trabalho dele. Ele ainda se importa com ela, mas não aguenta mais o abuso. Eu não sabia o que falar. Uma parte de mim queria dizer para ele, bem-vindo aos meus últimos 20 anos. Mas ele parecia tão destruído, tão preocupado de verdade com a Kai. Me lembrou de mim mesma na idade dele. Então, sim, eu fui ver a Kai. Jenna implorou para eu não ir sozinha, mas eu não queria que ela tivesse que lidar com a pior decisão da Kai. O apartamento da Kai estava uma bagunça preocupante. Ela começou a gritar assim que me viu, me xingou de tudo quanto era nome, me culpou pela saída do Ben da mãe dela, por tudo de errado na vida dela. Tentei ficar calma e disse que ela precisava de ajuda, que podia falar o que quisesse de mim, mas que precisava procurar um terapeuta primeiro. Ela só riu. Então falou uma coisa que me arrepiei toda. Disse que odiava tanto a Jenna que queria matá-la. Não era um ódio qualquer. Ela tinha um olhar que me assustou demais. Saí rapidinho depois disso. Liguei pro Ben do meu carro, disse que tentei, mas não tinha nada que eu pudesse fazer. Ela já estava muito mal, mas eu não podia desistir totalmente. Entrei em contato com a antiga melhor amiga da Kai do colégio. A família dela era vizinha da gente na época. Ela mora na África do Sul agora, mas continuaram se falando. Pedi para ela tentar conversar com a Kai sobre procurar ajuda. Surpreendentemente funcionou. Kai concordou em fazer terapia e até se desculpou com meus pais na semana passada. Embora ela ainda diga que nunca vai me perdoar, nem a Jenna. Não sei o que vai acontecer depois. A filha que criei ainda está lá dentro, enterrada em toda aquela raiva e ódio. Mas não posso mais ser eu quem vai salvá-la. Tive que aprender isso do jeito mais difícil. Só queria atualizar vocês. Obrigada pelo apoio no ano passado. Um agradecimento especial para outros pais que compartilharam histórias parecidas. Isso me fez sentir menos sozinha. Acho que a moral da história é que às vezes você pode amar alguém com todo o seu coração e ainda precisar deixar essa pessoa ir. Mas dói.